Fala galera, eu sou o Ale e essa daqui é a minha estante. E hoje eu vou falar para vocês sobre adaptações literárias para quadrinhos. Na verdade, esse é um vídeo sobre Vidas Secas, partindo da perspectiva da adaptação de Fernando Balcati e José Aguiar para os quadrinhos. E eu acabei não falando disso no começo do vídeo, mas, querendo ou não, é sobre adaptação de quadrinhos também. O que acontece? A gente tem as HQs como um formato muito mais visual. HQs, graphic novels, mangás como um formato muito mais visual, né, do que propriamente literário. Acaba que o formato de quadrinho, de graphic novel, ele não é visto exatamente como literatura, mas como uma arte à parte, como outra arte, na verdade. Para isso, a gente acaba tendo visões diferentes de outras obras. E é exatamente um movimento que tem crescido bastante, de pessoas adaptando livros, romances e outras histórias para quadrinhos, para graphic novels, para mangás, para livros ilustrados. E aí foi o que aconteceu com Vidas Secas, de Graciliano Ramos, nessa última adaptação aqui por Fernanda Balcati e José Aguiar, que eu terminei de ler recentemente, morrendo de pena de finalizar essa leitura a propósito. Já devo ter publicado a resenha por aqui em algum momento, ou outros vídeos falando sobre essa HQ. Tem até entrevista com o ilustrador e eu vou trazer um trecho para cá para esse vídeo também. Mas antes disso, falar que foi muito difícil finalizar essa HQ porque ela é muito bonita e dá pena de terminar. Mas é uma HQ linda, exatamente por isso. É uma HQ muito bonita, muito bem feita, muito bem adaptada da obra original. Então vale muito a pena ler e conhecer essa versão aqui, publicada pela Nemo, que é o selo de quadrinhos do Grupo Autêntica. Mas eu me peguei pensando em quantas versões existem de Vidas Secas de Graciliano Ramos. A gente sabe que a obra de Graciliano Ramos está em domínio público desde janeiro do ano passado, desde janeiro de 2024, quando foram completos 70 anos do falecimento do autor. E a gente já sabe também que isso é uma norma, tanto no Brasil como em outros países, tá? Sempre que um autor atinge 70 anos de falecimento, a obra dele completa entra em domínio público. Isso pode mudar, é claro, de acordo com a família do autor, isso pode mudar de acordo com o país, enfim. Tem casos aí que não é exatamente a partir da data de falecimento, mas a partir da data de publicação daquela obra. Então, pode ser algo que mude aí de acordo com o país que a gente está falando de origem desse autor e dessa obra. No caso do Graciliano, foram 70 anos após o falecimento dele, completados 70 anos em 2024, todas as obras dele entraram em domínio público, principalmente Vidas Secas, e talvez isso tenha trazido esse boom de publicações dele. Numa pesquisa rápida no Google, eu encontrei mais de 30 edições de Vidas Secas, e isso varia muito de formato, não são edições que vão ter só o romance em si. Algumas edições trazem comentários, algumas edições já mudam para cordel, já ganham outra linguagem ali. Dentre essas 30 edições, né, que deve ter muito mais, na verdade, temos pelo menos 5 ou 6 que são em quadrinhos, nas quais no meio está essa daqui, da Fernanda Balcati e do José Aguiar. E a outra pergunta que eu me fiz foi o que faz um clássico como Vidas Secas ganhar essa repercussão, né, ganhar tantas versões, tantas edições, além do motivo de ter caído em domínio público, é claro, né? E aí, pensando bem nisso, tem uma série de fatores que também transformam os livros em clássicos, mas no que eu acredito que faz essas histórias, essas obras ganharem essa repercussão e ganharem tantas versões diferentes. Uma delas é a linguagem, né? A forma como o Graciliano conta essa história. É a linguagem da época em que ele escreveu? Sim, mas também é algo que permeia muito a presença do Nordeste, a presença da Caatinga, e aí eu vou falar mais sobre geografia, mas a parte da linguagem, como que essa história é contada? É uma história que é de fato narrada, ela não tem tanto apoio nas falas, apesar de as falas estarem presentes, apesar de os personagens eles terem os seus momentos de fala, exceto Baleia. E aí esse é um caso assim que eu acho incrível. Há um fluxo de consciência da baleia gigantesco nessa história, só que a baleia ela não fala, né? Ela é uma cadela, uma cachorra, mas o narrador o tempo todo fala o que ela pensa. Tá ali presente o fluxo de pensamento dela. Essa linguagem, essa forma de contar essa história que Graciliano encontrou, eu acho muito marcante. E até no pós-fácil da HQ, que o Vandermelo Miranda faz, ele fala exatamente sobre esse ser um dos únicos livros do Graciliano que é narrado em terceira pessoa, que tem um narrador ali que não tá presente, contando aquela história. Outro ponto que eu acho que faz
essa obra ser tão trabalhada em tantas edições, em tantas versões, é o contexto social da seca, e aí vou atrelar isso à política também. É uma questão política. A forma como os retirantes, como essas pessoas que tinham que sair de onde elas viviam durante as secas, elas tinham que se deslocar para procurar uma oportunidade de vida melhor, para sobreviver, eram tratadas nas épocas das grandes secas, né? No final do século XIX e no início do século XX. Tem relatos até e aí você que leu o 15, provavelmente você vai entender do que eu tô falando também, quando a Raquel de Queiroz traz ali a galera saindo do interior, saindo do sertão e vindo para a capital e achando que vai encontrar um refúgio aqui, mas na verdade vão ser ali amontoados numa praça pública para tentar sobreviver de uma forma totalmente precária. O que acontece aqui em Vidas Secas é que Fabiano leva a família dele para viver em um lugar que estava aparentemente abandonado, conversa com o dono do lugar, né, encontra esse dono e acaba começando a trabalhar para ele no período de cheia, né, no período de chuvas, em que a gente enxerga todas as plantas ganhando cor e que as árvores voltam a brilhar no seu verde e tal, e assim as criações, as vacas, as cabras, enfim, voltam a ter corpo e vida nesse período de chuva, que é um período não muito longo. O período de seca, ele, quando chega, ele acaba se prolongando mais. A questão social que envolve, a questão política, a gente vai ter a forma como Fabiano é tratado. Fabiano é um homem analfabeto, um homem queimado de sol, é um homem que não conhece muito do mundo e que, na verdade, enxerga esse mundo mais evoluído como uma ameaça à sua existência. A forma como ele é tratado pela polícia, que eu vou chamar aqui, que eu vou associar aqui à guarda volante, que são os soldados amarelos, né, que eles chamam assim na história. A forma como ele é tratado, a forma como, sim, a Vitória vê as coisas também diferente dele e acaba trazendo, né, aquela percepção do Fabiano sobre a sabedoria da própria mulher. A forma como ele vê os filhos, ele não quer que os filhos sejam educados, ele quer que os filhos sigam ali o mesmo caminho que ele. Então, enfim, esse contexto social, esse contexto do que é formado na mente da pessoa, como era formado naquela época. A geografia dessa história também é o que dificulta mais a possibilidade de trazer ela para os quadrinhos, e é algo que José Aguiar fala nas notas sobre essa HQ, que falar sobre a seca, retratar a Caatinga, ilustrar a Caatinga é um grande desafio, e eu não duvido disso, porque quem já vive aqui, quem tem vivência no interior e quem tem vivência na zona rural, sabe que a Caatinga, ela é muito agressiva. Outro dia mesmo, eu tava indo pro interior, pra cidade dos meus pais, e a gente enxerga muito a Caatinga no trajeto. A gente vê os cajueiros, porque como essa é a época do caju, em agosto começa a época do caju. Se você mora no Nordeste, se você consegue visualizar a Caatinga em algum lugar, em algum ambiente que você vive ou frequenta, só passa como eu passo, você vai ver que as únicas plantas verdes nessa época do ano, época de outubro e novembro, são os cajueiros. O resto é tudo roxo, seco, cinza, tudo que você vê é quase morto, que parece morto. E aí fica essa paisagem, né? Essa paisagem muito mais seca, muito mais espinhosa, e até algo também que o José coloca nas ilustrações dessa HQ. E aí tem a fauna e a flora, também a gente vai falar de fauna aqui, lógico, porque quando Graciliano escreveu Vidas Secas, ele falou de preás, e talvez muita gente não saiba o que é um preá. Talvez muita gente não saiba o que é um preá, mas é um roedor. E aí tem preá, tem as arribações, que são as aves lá que a Vitória vê, né? Que ela vê como um presságio da seca também, da seca total já. Temos muita coisa, muitas questões de fauna. O papagaio deles, a própria baleia, né? O José fala sobre essa construção das ilustrações, né? Nas notas, na verdade, a gente tem todo esse esmiuçamento de como foi trabalhar nessa HQ, como um todo. Fernanda fala também sobre a adaptação do texto. A HQ ela não vai ser integralmente o texto do livro, logicamente, mas algumas descrições elas viram imagens. O processo de adaptação é justamente esse, transformar aquele texto, aquele romance todo que foi Vidas Secas em imagem. E aí eu volto um pouquinho pro pós-fácil do Vander, que foi onde eu descobri que, na verdade, Vidas Secas foi publicado originalmente como contos separados. E eu fiquei tipo, como assim? Mas se você analisa bem toda a história, ele não parece conectar, apesar de que, como o Vander também fala,
lá no finalzinho dos últimos capítulos, o Fabiano faça um repasse, né, mental ali de tudo que aconteceu ao longo da história de Vidas Secas. Então, é um romance, de fato, mas ele foi publicado originalmente por partes. Então, tem ali coisas que você vai assimilar dessa forma, tudo separadamente. Mas é incrível. E essa HQ, ela também é dividida em capítulos. Ela traz exatamente os mesmos capítulos do livro, e cada capítulo foi adaptado. Então tem as características de cada um. Além disso, tem a questão das referências visuais. Uma das notas fala que o José usou as expressões de um ator que interpretou o Fabiano, os atores, na verdade, que interpretaram o Fabiano e Sim a Vitória, no filme de 1963, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, que é o Átila Iorio, que fez o Fabiano, e a Maria Ribeiro, que fez Assim a Vitória. E pelas imagens que tem aqui na HQ, você percebe que expressões foram essas de olhar, de reações mesmo físicas, assim, dos dois personagens. Então, fica muito claro que foi uma referência muito boa, uma referência muito acertada até para ilustrar essa história, para transformar isso nessa graphic novel. Também tem o Quadros Retirantes, do Cândido Portinari, que é também uma referência que o José usa em 2 momentos nos quadrinhos, né? Ele usa uma imagem no início e usa novamente quando ele vai falar sobre a parte que eles vão para a festa da igreja, né, no final do ano, que é a missa de Natal, se eu não me engano, são os festejos de Natal. E aí tem toda aquela coisa de se arrumar, de vestir a melhor roupa, porque vai para a igreja, porque vai para a cidade e tal. Então ele traz muito essa questão dos retirantes, ele faz essa referência aos retirantes do Portinari. E aí tem um último ponto, que é a construção da cachorra-baleia, que o José me falou pessoalmente sobre essa construção, e eu gravei e vou deixar aqui em sequência para você ver. A baleia é talvez a protagonista da história em muitos sentidos. Sim. Né? Ela junto com o Fabiano estão ali se digladiando pela nossa atenção. Então o que acontece é que a baleia precisava ser, em vários sentidos, humana e não humana. Ela tinha que ter um olhar que conseguisse falar com a gente. Então o desafio foi criar um cachorrinho que tivesse esse carinho, essa ternura no olhar, né? Mas que ao mesmo tempo fosse um cão, mas que não fosse um animal antropomorfizado, né? Ela tinha que ser um cachorro assim que pudesse ser, como a gente usa a palavra lá na minha terra, né, guapeca, que pudesse ser um cachorro que fosse vira-lata mesmo, que fosse um bichinho judiado. Então eu quis que ele fosse uma espécie de quimera, assim, com os pelos todos arrepiados, uma mistura de preto e branco, assim, que destacasse até daquela paisagem árida, né, com muito laranja, com muito azul do céu. Inclusive a cor é muito importante na descrição da obra, né? O Graciliano fala do quanto que o azul é algo que dá medo, né? Em outros lugares o céu azul é paz, é tranquilidade, alegria. Ali não, é uma visão de terror. Então o preto e branco da cachorra-baleia é muito importante, né, no desenvolvimento visual da personagem, para que ela se destaque daquele cenário. Então foi uma coisa muito bacana de criar, porque a gente precisava de uma protagonista à altura do que o texto pede. Não, o que a gente tem no livro é um animal que tem um fluxo de consciência muito presente. Então, para HQ ficou muito claro esse contraste, ficou ótimo. E é por isso que eu perguntei, né, dessa questão dela, porque é um capítulo que mexe muito comigo, mas que eu vi ali de uma forma muito diferente, muito mais vívida. Então foi incrível, foi incrível. Obrigado. Não, fazer a baleia, principalmente no momento derradeiro dela, é uma coisa que lendo do livro você chora, escrevendo o roteiro você chora, ilustrando o texto você chora. Não tem como você não se identificar. Isso que a gente ainda teve que se segurar, porque se fosse seguir fielmente a descrição do que acontece no livro, nossa, o livro daí tinha que ser lacrado. Sim. Né? Porque é muito forte, muito explícito, muito poderoso aquilo que acontece e é muito importante para a história andar. A gente entende hoje como o impacto de Vidas Secas na literatura, na sociedade em si, é muito forte, mas com uma HQ como essa, dentre tantas outras adaptações, eu acredito que seja um grande passo para esse acesso, para trazer de forma mais tranquila, mais fácil para as pessoas essa leitura. Eu acho que é um quadrinho que foi muito bem construído, que é muito bonito, como eu falei em outros momentos também, que me deu muita pena de terminar, porque é muito bonito, de fato, traz ali uma representação muito boa do que a gente lê em Vidas Secas. Eu acho que quando a gente tem essa adaptação, a gente consegue imaginar melhor a história que está sendo construída. Em todos os momentos o que eu imaginei para a história de Vidas Secas foi exatamente o que apareceu nesse quadrinho. Então, Fernanda e José, muito obrigado por isso, vocês arrasaram muito. Esse foi o vídeo de hoje, deste canal. Se você gosta de literatura como um todo, de todo tipo de literatura,
você tá no lugar certo. Eu sou o Ale e eu também tô nas outras redes sociais como Estante do Ale. É só procurar que você vai me encontrar. Deixe seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal se não tiver feito isso ainda. E até o próximo vídeo.